Crise global, a tempestade perfeita. O mundo respira uma falsa calmaria, enquanto os ecos de uma tempestade se aproximam. Não é apenas uma oscilação de mercado. Não é uma bolha passageira. Estamos diante da potencial maior crise financeira global que a humanidade já enfrentou. Uma crise gestada por décadas de decisões questionáveis, tensões geopolíticas crescentes e a busca incessante por poder econômico. Prepare-se, porque o nosso futuro, pode estar prestes a ser reescrito de formas que mal podemos imaginar. Para entender a gravidade da situação atual, precisamos olhar para as fundações, ou a falta delas. Desde a crise de 2008, o mundo tem se apoiado em políticas monetárias ultra-expansivas. Bancos centrais injetaram trilhões, toneladas de dólares na economia, na tentativa de estimular o crescimento e evitar um colapso maior. Isso criou uma montanha sem precedentes de dívida global. Governos endividados ao limite, empresas com balanços inchados por empréstimos baratos e famílias que, pressionadas pela inflação e estagnação salarial, recorreram cada vez mais ao crédito. Essa liquidez artificial inflou ativos como ações e imóveis, mas não resolveu os problemas estruturais de produtividade e desigualdade. A inflação, antes vista como um fenômeno transitório, tornou-se um convidado indesejado e persistente, corroendo o poder de compra e o valor da moeda em nossos bolsos. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. É muito importante para continuarmos trazendo conteúdos como este. A conta dos anos de dinheiro fácil está chegando e ela é alta para todos nós. Ao mesmo tempo, as taxas de juros, que estiveram em mínimos históricos por tanto tempo, começaram a subir de forma agressiva. Essa é a faca de dois gumes, absolutamente necessária para tentar conter a inflação, mas mortal para economias e empresas altamente endividadas. O custo do serviço da dívida explode, e o risco de calotes sistêmicos tanto de países quanto de grandes corporações e eleva a níveis nunca antes vistos, ameaçando a estabilidade de todo o sistema financeiro global. No centro desta tempestade iminente está a supremacia do dólar americano. Por quase um século, o dólar foi a moeda de reserva mundial incontestável, a referência para o comércio internacional e o porto seguro em tempos de incerteza global. Essa hegemonia concedeu aos Estados Unidos um poder geopolítico e econômico inigualável. No entanto, essa posição dominante está sendo ferozmente desafiada. A ascensão imparável da China não é apenas econômica, mas também estratégica e geopolítica. Pequim tem buscado ativamente a desdolarização, incentivando o uso do yuan em suas transações comerciais e financeiras, e promovendo acordos bilaterais de troca de moedas com outros países. A corrida econômica e tecnológica entre Estados Unidos e China é o motor de grande parte da instabilidade atual. É uma disputa pela liderança em inteligência artificial, semicondutores, energias renováveis e outras tecnologias do futuro. Tarifas comerciais, restrições à exportação de tecnologia. Disputas sobre Taiwan e o Mar do Sul da China. Cada movimento é um cheque no tabuleiro geopolítico global, com repercussões diretas nos mercados e na confiança dos investidores. E é nesse cenário de reconfiguração que os BRICS Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e agora os novos membros como Arábia Saudita, Egito, Irã, Emirados Árabes Unidos e Etiópia emergem com força. O grupo, que representa uma parcela cada vez maior do PIB global e da população mundial, busca ativamente um sistema financeiro multipolar, menos dependente do dólar e das instituições financeiras ocidentais. O fortalecimento do Banco de Desenvolvimento do BRICS, NDB. As negociações em moedas locais e a crescente cooperação em infraestrutura e comércio entre esses países são sinais claros de uma reconfiguração da ordem econômica mundial. Se o dólar perder sua centralidade como moeda de reserva e de comércio, as implicações serão sísmicas para os Estados Unidos e para o mundo inteiro, forçando uma reavaliação de todas as estratégias econômicas. As cadeias de suprimentos globais, já fragilizadas por pandemias e conflitos recentes, estão sob intensa pressão para se desacoplarem. A busca por autossuficiência nacional e regional e a fragmentação dos blocos econômicos elevam custos, geram ineficiências e diminuem o volume do comércio global, contribuindo para a desaceleração econômica geral. O que o cenário de 2030 nos reserva?
Nenhuma previsão é absoluta. Mas podemos traçar trajetórias com base nas forças em jogo. A crise que se avizinha não será apenas uma recessão econômica, será uma redefinição profunda, de proporções que muitos ainda não conseguem compreender. Recessão profunda e volatilidade sistêmica. É provável que enfrentemos anos de crescimento econômico muito baixo ou negativo em muitas economias desenvolvidas. A volatilidade dos mercados financeiros será a nova norma, com ciclos de euforia e pânico mais curtos e intensos, dificultando o planejamento e a estabilidade para indivíduos e empresas. Ascensão acima de tudo do Sul global. A influência econômica e política dos BRICS e de outras economias emergentes do Sul global continuará a crescer exponencialmente. O centro de gravidade econômico se deslocará ainda mais para a Ásia, África e América Latina, que podem se recuperar mais rapidamente e com modelos de desenvolvimento que privilegiam a soberania e a cooperação Sul-Sul. Desdolarização acelerada e moedas digitais. A desdolarização avançará a passos largos, com mais comércio e reservas em outras moedas, possivelmente incluindo moedas digitais de bancos centrais, CBDCs de potências não ocidentais. O sistema financeiro será mais fragmentado, com blocos econômicos e monetários distintos, mas talvez mais resiliente a choques de um único ponto de falha. Intervenção estatal e controle crescente. Governos, confrontados com colapsos econômicos e descontentamento social generalizado, podem exercer um controle muito maior sobre as economias, desde a regulação de preços e salários, até a nacionalização de setores estratégicos e o controle de fluxos de capital. A liberdade econômica e a privacidade podem ser sacrificadas em nome da estabilidade e da ordem social. Mas há uma corrente de pensamento que vai além da simples recuperação. Para figuras influentes como Klaus Schwab, fundador e presidente executivo do Fórum Econômico Mundial, a crise global não é apenas um obstáculo, mas uma oportunidade para uma transformação sistêmica sem precedentes. Sua visão do Grande Reset propõe uma redefinição revolucionária de nosso sistema econômico e social. Em essência, ele defende que a pandemia de Covid-19 e as crises vindouras oferecem uma chance única de reconstruir melhor um futuro mais sustentável e equitativo, livre das falhas do capitalismo tradicional. No entanto, para muitos críticos e analistas independentes, essa visão pode significar uma reestruturação de cima para baixo, com maior controle centralizado sobre a economia, a tecnologia e a vida dos cidadãos. Em paralelo a essa visão, emerge o conceito de capitalismo de stakeholders, também defendido por Schwab. Diferente do capitalismo tradicional, focado primariamente no lucro para os acionistas, o capitalismo de stakeholders busca equilibrar os interesses de todas as partes envolvidas: empregados, clientes, fornecedores, comunidades e o meio ambiente. Uma ideia genial na teoria. No entanto, a prática desse novo modelo já levanta questões cruéis sobre quem realmente se beneficia. Grandes gestoras de ativos, como a BlackRock, a Vanguard e a State Street, que juntas controlam trilhões de dólares em investimentos e detêm fatias significativas das maiores empresas do mundo, tornaram-se players centrais e muitas vezes invisíveis neste novo paradigma. Esses gigantes, ao mesmo tempo que promovem agendas como as ESG ambiental, social e governança, que ditam como as empresas devem operar para serem sustentáveis, também acumulam um poder e uma influência sem precedentes sobre a governança corporativa global. Eles se tornaram, em muitos casos, os donos invisíveis de grande parte da economia global, capazes de direcionar investimentos e políticas de grandes corporações. Este cenário aponta para um aprofundamento dramático da desigualdade. A classe média, já espremida pela inflação e estagnação salarial, poderá enfrentar um empobrecimento ainda maior e a perda de seus ativos. Enquanto isso, os grandes grupos de acionistas, através de suas poderosas gestoras de ativos globais, continuam a consolidar riqueza e influência, lucrando com as reestruturações e as disrupções do sistema. A promessa de um mundo mais equitativo pode, ironicamente, levar a uma sociedade com menos mobilidade social e maior concentração de poder econômico nas mãos de poucos selecionados. E como tudo isso impactará a vida das pessoas? A vida pós-crise será marcada por uma série de desafios, mas também por adaptações e a busca por resiliência.
O fim da aposentadoria tradicional. Para os aposentados de hoje, o desafio será gigantesco. A inflação persistente e a potencial desvalorização de suas economias e pensões corroerão o poder de compra. Os sistemas de previdência social, já sob pressão demográfica global, enfrentarão dificuldades ainda maiores, exigindo reformas drásticas, como o aumento contínuo da idade mínima para a aposentadoria ou cortes significativos nos benefícios. A promessa de segurança na velhice, que antes parecia um direito universal, pode se tornar um luxo do passado. Para as novas gerações, a ideia de uma aposentadoria aos 60 ou 65 anos, financiada por um sistema público ou mesmo por um fundo de previdência corporativo, pode se tornar uma utopia. Muitos precisarão trabalhar por mais tempo, ou complementar suas rendas com atividades diversas na terceira idade, buscando novas formas de engajamento e contribuição. A previdência privada, se bem gerida e diversificada, será crucial, mas mesmo ela estará sujeita à volatilidade dos mercados e ao controle exercido por grandes players, que nem sempre têm o interesse do pequeno investidor como prioridade. Qualidade de vida e custos de vida. O custo de vida, especialmente em grandes centros urbanos, pode permanecer proibitivamente alto, enquanto os salários reais podem estagnar ou até diminuir, aprofundando o fosso entre ricos e pobres. As pessoas buscarão modelos de vida mais sustentáveis, com foco em comunidades locais, consumo consciente, compartilhamento de recursos e talvez um retorno a habilidades mais básicas e autônomas, menos dependentes dos grandes sistemas centralizados que estão emergindo. Inovação, resiliência e novas oportunidades. No entanto, crises são também poderosos catalisadores de inovação e adaptação. Novas indústrias e modelos de negócio surgirão, focados em sustentabilidade, eficiência de recursos, economia circular e tecnologias que resolvam problemas prementes. A adaptabilidade, a educação continuada e a capacidade de se desvencilhar, ainda que parcialmente, dos grandes sistemas de controle, podem se tornar vantagens competitivas para indivíduos e pequenas comunidades. A busca por conhecimento e por habilidades práticas será mais valiosa do que nunca. A tempestade está no horizonte. Não podemos prever a sua força exata ou o momento preciso de sua chegada, mas os sinais são inegáveis. As fundações de nosso sistema financeiro global estão abaladas, e as forças em jogo prometem uma reconfiguração sem precedentes. O que podemos fazer? Nos preparar, nos adaptar, repensar nossos modelos econômicos, nossas prioridades e nossa relação com o consumo e a própria ideia de riqueza e segurança. A crise iminente não é apenas um desafio econômico, mas uma chamada para a resiliência humana e para uma profunda reflexão social. É uma oportunidade para questionarmos, para construirmos algo novo, mais equitativo, mais sustentável e, quem sabe, mais consciente. Porque a vida, apesar das adversidades, sempre encontra um caminho. E a capacidade de se reinventar é a nossa maior força. Fica aqui o convite para pesquisarmos mais sobre este tema, e portanto é muito importante o seu comentário para compartilharmos perspectivas diferentes. O que você pensa sobre o Grande Reset? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Se inscreva no canal e ative o sininho para trazermos mais discussões destas. Um grande abraço e até a próxima!